Bom dia, maravilhosa! Deus abençoe sua vida, Deus abençoe seu dia. Um pouquinho atrasada aqui e eu quero começar já dizendo assim, ó, o difícil me desenvolve. Foi difícil estar aqui hoje, mas o difícil me desenvolve. Repita isso para sua vida, toma isso no seu coração, em todas as áreas da sua vida. Aquilo que é difícil sempre vai nos desenvolver. Diz assim, ó, Provérbios, capítulo 4, versículo 23. De tudo que você deve guardar. Olha o que diz a palavra. Guarda o teu coração, acima de todas as outras coisas, porque dele brotam todas as fontes de vida. Nós vamos focar nessa palavra hoje, naquilo que eu vou entregar para você. Mas eu quero agora, nesse momento, fazer uma oração para que Deus possa liberar o nosso coração, a nossa mente, desacelerar pelo poder do Espírito Santo em nós. A graça da gente poder ter acesso ao conhecimento, aquilo que Deus tem para nós. Então vamos fazer uma oração agora? Querido Deus, eu quero colocar o meu coração ao teu dispor. Eu quero colocar o coração dessas mulheres que estão entrando nessa live, das mulheres que irão ver essa live depois. E eu quero colocar diante da tua presença e já declarar no dia de hoje, neste exato momento, que tu és o Senhor. Tu és o Senhor da minha vida. Vai dizendo isso para Jesus. Fala, tu és o Senhor da minha vida, tu és o Senhor da minha casa, tu és o Senhor dos meus relacionamentos, tu és o Senhor do meu casamento, tu és o Senhor da minha vida profissional, da minha vida financeira. Vai dizendo para Jesus, tu és o Senhor. Independente da circunstância que você esteja, coloque tudo sobre o senhorio de Jesus e declare hoje, Senhor, tudo é para tua honra e para tua glória. Tu és o Senhor da vida dos meus filhos, tu és o Senhor dos projetos dos meus filhos, dos meus projetos, de todas as coisas, tu és o Senhor. Desse dia lindo, Jesus, que o Senhor nos preparou, tu és o Senhor. E eu quero declarar agora, Jesus, que esse dia será um dia de acesso, um dia de resultado, um dia de entrega, um dia de glória, porque tudo será para a glória do Senhor. Tudo vai acontecer nesse dia para a glória de Deus. Os passos que eu der, Jesus, os passos que eu colocar à minha frente, Jesus, os passos que eu acessar, Jesus, as portas que eu abrir, as portas que eu fechar, Jesus, tudo será para a glória do Senhor. Tudo será para a tua glória, Jesus. Eu declaro isso. E eu entrego o meu coração para que o Senhor fale por mim, para que o Senhor fale em mim e haja na minha vida no dia de hoje. Coloca aquilo que está no seu coração para Jesus. Coloca aquilo que vem no seu coração agora, coloca para Jesus. Fala assim, Jesus, toma conta disso por mim. Às vezes isso tem tirado a sua paz, às vezes isso tem trazido um medo, uma angústia, mas é nisso que eu quero convidar você a entregar para Jesus e falar, Jesus, cuida disso para mim. Cuida disso para mim. Eu quero nesse momento colocar a vida do meu filho, a primeira viagem desse ano, que ele está indo com o time, e eu quero pedir para que Jesus tome conta. Não é a primeira da vida que ele escolheu viver, da vida que a gente tem proporcionado para ele, nesse meio do futebol, mas toda viagem é única. A mãe fica com o coração apertadinho, pedindo para Jesus abençoar todas as coisas, e eu quero colocar isso para Jesus, para que Jesus caminhe com ele, para que Jesus esteja com ele. E eu não sei aquilo que está no seu coração, mas o que está no seu coração, agora se conecte ao coração de Deus. Se conecte através da sua fé, através da sua oração e fala, Deus, tome isso, cuida disso para mim hoje. Cuida daquilo onde eu não posso estar, onde eu não posso cuidar, mas o Senhor pode por mim. Então me abençoa, Senhor, e cuida disso para mim. Fala para Jesus, cuida disso para mim. E faz assim, ó. Respira. Receba a paz do Espírito de Deus sobre a sua vida e tenha essa confiança de que o Senhor está acima de todas as coisas. E declare isso assim, ó.
Eu estou debaixo do favor de Deus. Eu estou debaixo do favor de Deus. No nome de Jesus. Amém, amém e amém. Nós vamos nos aprofundar nessa palavra que eu trouxe aqui para você, de Provérbios, capítulo 4, versículo 23. Já vai chegando, já vai compartilhando essa live aí, compartilha com as amigas, compartilha com a família, compartilha com as pessoas que fazem parte da tua vida. É só você clicar aqui, ó, nesse aviãozinho, você vai, quando você clicar nele, vai aparecer as pessoas que você segue, que você fala no direct, envie para 5 pessoas ali. Hoje eu quero conversar com você sobre algo que pode mudar completamente a forma como você se relaciona. Se relaciona dentro do seu casamento, se relaciona no seu noivado, no seu relacionamento amoroso. A forma como você se relaciona. Eu não sei quantos anos fazem que você tem alguém na sua vida, que você escolheu viver o matrimônio, eu não sei. Mas o que eu vou trazer para você com base nessa palavra, eu preciso te dizer que relacionamentos saudáveis começam dentro de você. Às vezes nós ficamos esperando que algo aconteça dentro da nossa casa, dentro do nosso relacionamento, naquilo que nós estamos vivendo. Ontem eu dizia isso para uma mentorada minha, que muitas vezes eu fico esperando que o outro, eu passo a vida esperando que o outro tenha um insight de que ele vai ser melhor, enquanto que eu preciso olhar para mim. Preciso olhar para aquilo que eu estou vivendo. Então, um relacionamento saudável que eu quero para minha vida, seja com meu esposo, seja com o namorado, seja com o noivo, seja a pessoa que eu escolhi para estar do meu lado, para viver o sacramento do matrimônio, o relacionamento saudável que eu quero viver, sabe onde começa? Não começa com ele, começa comigo mesmo. Começa comigo mesmo. Até mesmo isso eu quero estender para o seu relacionamento com seus filhos, para o seu relacionamento de amizade. Todo relacionamento saudável, seja qual rumo tomar, seja qual for o rumo, todo relacionamento saudável começa dentro de você. Porque tudo na nossa vida parte de dentro de mim. Tudo começa de dentro de mim. Então é o que está dentro de mim que direciona a minha vida, que direciona o meu relacionamento, que direciona aquilo que eu desejo. O que é que está dentro de você? E aí entra a palavra. Porque a palavra vai dizer, guarda o teu coração acima de todas as fontes da vida. Porque dele brotam todas as fontes. Guarda teu coração acima de todas as outras coisas. Porque dele brotam todas as fontes de vida. Então o relacionamento saudável não começa na vida do outro, mas começa com o que está dentro do meu coração. Com o que está dentro do meu coração. Com o que está dentro de mim. Começa comigo. Repita comigo assim, ó. Começa comigo. Começa comigo, com aquilo que eu tenho buscado. Se Deus está dentro de você, se Deus caminha com você, se você tem o princípio de trazer Deus para a sua história, o relacionamento vai começar com isso. Com aquilo que está dentro de você, no teu coração. Talvez isso não seja o que você esperava ouvir hoje. Mas é sobre isso que eu quero falar. Porque muitas vezes a gente olha para o outro. A gente olha para as situações que nós estamos vivendo. A gente olha para as circunstâncias, para as frustrações. Mas quase nunca a gente olha para dentro de nós. É ou não é verdade? Você olha para aquilo que tem que ser feito na sua casa, você olha para aquilo que tem que ser feito para os seus filhos, você olha para aquilo que tem que ser feito como hoje. Talvez você acordou já pensando no que você tinha que fazer para o outro. Mas quase nunca nós olhamos para dentro de nós. Então eu quero te convidar hoje a fazer esse profundo análise para a tua vida. E de uma forma espiritual mesmo, como a gente fez, entregando Deus. E colocando Deus acima de tudo. Mas já a partir de agora, buscando entender dentro de mim. Porque quantas vezes você já tentou fazer dar certo? Quantas vezes você já entregou? Quantas vezes você já moldou? Quantas vezes você já cedeu? Quantas vezes isso aconteceu com você? E mesmo assim, lá no fundo, você sentia que algo não estava bem. Que algo não estava bem. Talvez o problema não esteja só no outro.
Percebe isso? Talvez o problema não esteja só no outro. Ontem eu fiz uma enquete, colocando ali alguns temas, né? Sobre emocional, espiritual, profissional e relacionamentos. E na enquete, hoje agora eu já nem vi a porcentagem, que hoje eu não consegui entrar para ver. Foi bem corrida agora de manhã, não consegui entrar para ver. Mas na enquete, o que mais apareceu foi essa questão de relacionamento. Relacionamento com o outro. E muitas vezes nós pensamos nisso, no relacionamento com o outro. Mas para eu me relacionar de uma forma saudável com o outro, para eu ter um relacionamento saudável com o outro, eu preciso ter esse relacionamento comigo mesmo. Então, muitas vezes o problema não está no outro. Talvez esteja no lugar de onde você tem se relacionado. Porque quando você não se sustenta por dentro, quando você não traz um sustento por dentro de você, você tenta se sustentar no outro. Quando você não se conhece, quando você não se relaciona consigo mesma, você vai buscar um sustento na vida do outro. Você vai buscar uma certeza na vida do outro. Você vai depositar a sua vida, aquilo que você busca, na vida do outro. E aí, sabe o que acontece? Você começa um ciclo. Aquele ciclo onde você se anula muitas vezes. Onde você aceita menos do que você merece. Onde você se sente com medo de perder, medo de ser trocada. E assim por diante. Bom dia, hoje você está sendo a voz de Deus para mim. Precisava ouvir isso. Ô Mari, vamos lá então. Tem muita coisa para entregar aqui. E aí você começa esse ciclo, sabe? Um ciclo de anulação. E aí você... Nossa, meu cabelo hoje tá que tá. E aí você não percebe. Não percebe que isso tá fazendo um grande mal a você. Porque você deposita tudo na vida do outro. Então você vai se anulando. E você começa com aquele ciclo. Você se anula por dentro. Anula seus sentimentos. Acreditando que tudo vai passar. Então você não coloca pra fora. Você não fala. Você não se posiciona. Você vai aceitando tudo. Vai anulando seus sentimentos. Seus pensamentos. Vai anulando. Vai anulando seus gostos. Porque você acredita que tudo vai se resolver. E aí você fica nisso. Então é um ciclo que você vai vivendo. Só que isso nunca tem fim. Você começa por uma anulação. E aí quando você se anula, você vai aceitando menos daquilo que você merece. E deixa eu te dizer uma coisa. Dentro de um relacionamento, nós não podemos aceitar ser amada menos do que Cristo amou a igreja. Porque nós somos a noiva. E nós precisamos desejar que a pessoa que nós escolhemos para estar ao nosso lado nos ame como Cristo amou a igreja. E que eu também saiba o meu lugar. Onde eu contribua nesse relacionamento. Onde eu saiba amar, respeitar, ser auxiliadora idônea. Mas para que isso aconteça, amada, eu preciso me relacionar comigo mesma. Porque senão nesse ciclo eu vou sentindo medo de perder. Eu vou começar a ter aquela dependência emocional. Eu só vou se estiver junto, eu só faço se estiver junto. E sem perceber, a gente vai deixando. A gente vai deixando. E eu sei, isso é profundo. É profundo. E sabe por quê? Porque o que acontece? A gente vai se anulando e a gente vai empurrando as coisas. E quando as coisas acontecem, eu quero dizer para você, uma família ela não tem fim de uma hora para outra. Um relacionamento ele não chega no fim de uma hora para outra. Mas ele vai acontecendo porque a gente vai aceitando menos do que a gente merece, porque a gente vai se anulando, porque a gente vai se perdendo, porque a gente vai tendo medo, porque a gente vai tendo uma dependência emocional daquilo. E muitas mulheres não percebem que estão vivendo assim.
Muitos homens também não. Mas hoje eu quero falar especificamente com você, mulher, que vai perdendo a sua essência dentro de um papel grandioso que Deus te chamou a viver. E na verdade, a única coisa que você vai tentando é não ficar sozinha. É não ficar sozinha. E aqui é que entra algo muito importante. É a base de tudo, que é a palavra que eu trouxe para você. Sobre tudo, sobre todas as coisas, como diz a palavra aqui, ó, acima de todas as coisas, de todas as outras coisas, olha que Deus diz, guarda o teu coração. Acima de todas as coisas, olha o que Deus diz, guarda o teu coração. E por que eu tenho que guardar o meu coração? Porque dele brota a fonte da vida. Guarda o teu coração. Não significa então você se fechar. Guardar o seu coração não significa que você tem que se proteger de tudo. Não. Significa que você tem que cuidar, zelar do que te governa por dentro. O que está governando o teu coração? São mágoas, são feridas. É uma anulação, você está se anulando naquilo que você está vivendo. O que guarda o teu coração? O que tem dentro do teu coração? É aquele sentimento de que parece que você está empurrando tudo, esperando que um dia alguma coisa aconteça e se resolva. O que tem dentro do teu coração? Porque na vida, na sua vida, tudo vai fluir a partir do seu interior. Se o que tem dentro do seu coração é um cansaço emocional, se o que tem dentro do seu coração são feridas, são mágoas, se o seu coração está confuso, então não adianta você tentar viver um relacionamento saudável com um coração desorganizado. Não adianta você tentar lutar por algo se o teu coração está desorganizado. E eu aprendi ao longo da minha vida que assim, ó, às vezes a gente fala assim, quantas vezes eu recebi isso e quantas vezes eu pedi isso? Ore pelo meu casamento. Você já pediu isso para alguém? Ore pelo meu casamento, para que Deus restaure o meu casamento. Quantas vezes eu recebi isso, esse pedido, e quantas vezes eu também pedi isso. Ore para Deus restaurar o meu casamento. Mas a verdade, a única verdade que eu e você temos que ter é que Deus precisa restaurar as pessoas que estão dentro desse relacionamento. Porque se a sua vida não for uma vida restaurada, esse relacionamento está errado. E provavelmente o seu relacionamento não vai ser um relacionamento saudável. Porque o que precisa é de uma restauração de pessoas, para que essas pessoas vivam um relacionamento saudável. Entende a diferença? Então, relacionamentos saudáveis não começam quando você encontra a pessoa certa. Começa quando você se torna a mulher certa, a mulher alinhada. E isso é consigo mesma. Porque quando você tem dentro do seu coração esse alinhamento, essa certeza de quem você é, ninguém vai te confundir. Ninguém vai te confundir dentro de um relacionamento, naquilo que você escolhe viver, ninguém vai te confundir. Por isso que a palavra de Deus é certa e é verdadeira. Guarda o teu coração acima de todas as coisas, porque dele brotam todas as fontes de vida. O que é que está dentro do seu coração? O que é que está dentro do seu coração? Quando você se escuta, quando você se posiciona, quando você se reconhece, quando você entende quem você é diante de Deus, de quem Deus criou, você entende aquilo que está dentro do seu coração. E é isso que vai te direcionar. Tá fazendo sentido isso que eu tô falando pra você? Clica aqui nesse coraçãozinho que tá aí. Clica aí, escreve alguma coisa aqui se isso tá fazendo sentido pra você. Porque às vezes a gente fica dependente de pessoas, dependente de circunstâncias,
dependente de situações. Mas se isso está acontecendo com você, é porque dentro do seu coração existe um sistema de dependência e é isso que está governando a sua vida. Porque quando você, mulher, se encontra, você para de aceitar qualquer coisa. Você para de aceitar, e não é que você vai ser brava, que você vai querer só a sua opinião, que você vai querer só o seu desejo, não. Mas vai existir um alinhamento. E aí, não são pessoas que precisam restaurar casamento, porque casamento não é restaurado, entende? São pessoas que têm que ser restauradas para que esse casamento seja um casamento restaurado. Porque o casamento, o relacionamento, ele é feito de pessoas. Então são essas pessoas que precisam ser restauradas. E talvez hoje, o que esteja te cansando não seja se relacionar, mas seja se abandonar dentro de uma relação. Seja você não se olhar, você não conseguir se ver, você não conseguir progredir naquilo que você está vivendo. E foi, amada, entendendo tudo isso e passando por tudo isso, que eu percebi que muitas vezes, e que na maioria das vezes, na verdade, que em todos os momentos, o que eu precisava era olhar para dentro de mim, para que houvesse a restauração na minha relação com meu esposo. Dependia de mim. E aí você fala assim, ai, mas e ele? E ele? Começa em você. Começa em você, porque quando você tem certeza de quem você é, quando você tem certeza daquilo que você faz, quando o que está dentro do seu coração são coisas saudáveis, quando você se relaciona consigo mesma, você vai mudar o ambiente. Você não tem poder de mudar ninguém, mas você leva para o ambiente algo tão prazeroso que aquela pessoa, ela é envolvida de uma forma que não tem como ela não ter o desejo de mudança. Por isso que tudo começa em você. E foi nisso que eu percebi que muitas mulheres não precisam de mais uma tentativa, de vida. O que elas precisam é de um reencontro com elas mesmas. E é nisso que eu trabalho, é nisso que eu bato na tecla. Que tudo começa em você. Por quê? Deus não fala isso apenas para um relacionamento, mas para tudo aquilo que você tem vivido, de todas as coisas, acima de todas as coisas. Guarda o teu coração, porque dele é que brotam todas as fontes de vida. Acima de todas as coisas. Acima de todas as coisas. Guarda o teu coração, porque dele é que brota todas as fontes de vida. Olha que coisa preciosa. O que é que tem governado a tua vida? O que está dentro do seu coração é o que vai governar o seu relacionamento. Então, quer um relacionamento saudável? Quer um relacionamento saudável? Se relacione consigo mesmo. Saiba exatamente quem você é. Os seus gostos, aquilo que você faz, aquilo que você produz. Saiba exatamente quem você é. Para que você não confunda as pessoas da forma com que você é tratada, da maneira com que você é tratada. Eduque a você mesma como você tem que ser tratada. A forma como você tem que ser ouvida. Comece com você. Às vezes a gente fala dentro de um relacionamento, mas ele nunca me ouve. Ele não me olha dessa forma, da forma com que eu gostaria. Como é que você tem se olhado? Como é que você tem ouvido a você mesma? É você que tem ensinado o outro a agir dessa forma com você. O quanto que você tem sido dependente emocionalmente? É você que tem ensinado isso. Então passa por você. Volta a repetir. Guarda teu coração acima de todas as fontes de vida. É o que está nele é que vai governar a sua vida, governar o seu relacionamento. Quer ter um relacionamento saudável?
dentro do seu casamento, dentro do relacionamento amoroso que você está vivendo, comece a se relacionar consigo mesma, entendendo o que está dentro do seu coração. É isso que vai governar. É isso que governa. Fez sentido para você essa palavra que eu trouxe? Vocês estão muito quietinhas. Clica aí num coraçãozinho, escreve aqui, tem, faz um joinha, faz alguma coisa, fala comigo aí. Nós vamos estar finalizando esse momento, mas eu quero pedir a Deus que nos abençoe, que essa palavra entre não apenas em nós de uma forma onde seja motivadora, não, mas que nos leve a agir em direção àquilo que nós precisamos. Que o Espírito de Deus nos mova a viver essa verdade, a viver a palavra de Deus como fonte de vida. Porque a palavra diz, porque dele brotam todas as fontes de vida. Então, se dentro do meu coração essa palavra permanecer, vai ser uma fonte que me traz vida. Que me traz vida. Então, eu estou te pedindo agora, Senhor, abençoe a nossa mente, abençoe o nosso coração. Porque dele é que vem, é que tem o acesso a todas as fontes de vida, Senhor. E se eu tenho vivido, Senhor, de uma forma de sobrevivência, porque o meu coração tem sido voltado para isso. Mas eu peço agora em nome de Jesus que haja essa intervenção pela força do teu Santo Espírito. Que o Senhor me abençoe, que o Senhor me guarde, que o Senhor me santifique para viver o novo que o Senhor tem para mim na minha vida, Jesus. É no teu nome que eu te peço. Abençoa as minhas escolhas. Abençoe aquilo que eu coloco, que eu trago, aquilo que tem governado a minha vida através do meu coração. Abençoe, Jesus, o que o meu coração tem governado, para que o Senhor possa manifestar o seu poder e a sua vontade em mim. No nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Espírito Santo de Deus, guia a minha vida. Guia a minha vida. Amém. Amém. Oi, Joelma. Deus abençoe. Sim, amiga, só mudei meus relacionamentos quando me encontrei comigo mesma. Me amar antes dos outros, super faz sentido. Amém, amém. É sobre isso. O que tem governado a sua vida, o que tem governado o seu coração, é o que governa o seu relacionamento. Então começa com você. Começa com você. Não se esqueça disso. Aquilo que tem governado você mesma é o que vai governar a sua história, a sua vida, o seu relacionamento conjugal, o seu relacionamento profissional, o seu relacionamento com o dinheiro, o seu relacionamento com a sua própria vida, com as pessoas, é o que está dentro de você. Se o que está dentro de você é o medo, se o que está dentro de você é a escassez, é a angústia, a frustração, é isso que vai governar todas as coisas. Porque é isso que diz a palavra. Acima de todas as coisas, guarda o teu coração. Maravilhosa, tenha hoje um bom dia. Que Deus abençoe esse dia, faça de hoje o melhor dia até então. Que a graça do Senhor seja a nossa fortaleza, que possamos ter esse acesso, abrir portas, fechar portas por aquilo que está no nosso coração. A decisão de viver melhor a cada dia. Amém? E um beijo no teu coração. Deus abençoe a sua vida. Até a semana que vem. Já compartilha essa live, que eu tenho certeza que vai poder ser um meio de transformação para a vida de muitas mulheres. Fique com Deus. Até a semana que vem. Deus abençoe.